Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Violeta Caldeira. e esta é mais uma edição do Geopolab super especial dessa Semana Laranja que a gente está fazendo no canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês se encontram bem, que estejam seguros, que esteja tudo certo com vocês. Hoje eu estou aqui com mais um vídeo dessa nossa Semana Laranja, com a participação mais que especial e honrada da grande pesquisadora, da imensa professora e de uma das minhas melhores amigas, a Violeta Caldeira, a quem eu já agradeço pela participação, né, por ter aceito o convite na hora, né? Os meus convites, eles são sempre meio estranhos, né, Vi, porque eles envolvem sempre mais trabalho. Mas eu queria falar que a gente está muito feliz de receber a Violeta aqui, que é um símbolo muito importante, não só da prática de estudo, de pesquisa, mas também de uma prática de atividade social que a academia pode fazer, né? E por isso que eu fico muito honrado de ter a Violeta aqui. Vi, se você pudesse apresentar para quem está assistindo a gente aqui no RPFI, no nosso canal, nessa semana tão especial, eu termino essa primeira partezinha aqui já te agradecendo também pela presença aqui. Obrigada, Gustavo. Na verdade, eu que agradeço o convite. Adorei quando você fez o convite. Achei super legal o tema da semana. Fiquei super feliz em participar. Bom, para as pessoas me conhecerem, então, eu sou formada em Ciências Sociais e eu fiz mestrado, doutorado na área de Ciência Política. Eu comecei estudando o direito, assim, aquela coisa de estudar o direito do ponto de vista das ciências sociais, na verdade, de ação civil pública. E comecei a dar aula, já faz um tempo, já faz mais de 10 anos que eu estou dando aula no direito. E dando aula, eu comecei a trabalhar também no curso de Relações Internacionais. Isso já deve fazer uns 5, 6 anos que eu dou aula em Relações Internacionais também. E dando aula em Relações Internacionais, porque a minha trajetória com as Relações Internacionais é muito mais da aula do que da pesquisa, né? Uhum. Dando aula em Relações Internacionais, eu comecei a estudar mais sobre esse tema, e aí fui gostando, fui pegando mais matérias e fui cada vez mais me aproximando do tema das relações internacionais e acabei, enfim, hoje já me sinto um pouco com um pé lá e outro cá, um pé no direito e outro nas relações internacionais. Mas é isso, enfim, Não, essa é com a minha certeza. história. Tenha certeza disso que você. Eu acredito que você esteja mais cá do que lá, mas tudo bem, vamos lá. A gente Pode se ser. encontra em alguns projetos, né, alguns eventos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Violeta durante muito tempo, né, juntos na mesma instituição, então sempre foi muito legal ter essas conversas, né? Eu ia te perguntar justamente como que você foi parar em RI, mas eu acho que seria interessante a gente ver através da tua formação mesmo, né, multidisciplinar, ou seja, não só a formação, mas a tua atuação, dando aula para vários cursos diferentes, inclusive, como que você enxerga assim a construção mesmo em relações internacionais? Quais seriam algumas diferenças, algumas especificidades? Até porque há um debate, a gente estava até brincando aqui no começo, antes de gravar, eu e a Violeta, né? Porque meio que cada área diz que as RIs são um braço da sua, né? Então, hora descende da ciência política, hora do direito internacional, hora da economia, hora da geografia, enfim. Como que você vê, Vi, tendo essa formação abrangente e atuação multidisciplinar, né, principalmente, a construção das RIs? Porque às vezes quando a gente vem de fora, ou no meu caso, quando a gente vai um pouquinho para fora, né, que eu com meu mestrado na geografia, doutorado agora também na geografia, a gente começa a identificar algumas questões interessantes, né, algumas tendências e tal, né? Eu acho que os cursos de RIs, como se eles são muito recentes, na verdade, o que você tem depende de como esse curso foi formado, né? Então, na PUC de São Paulo, onde eu me formei, o curso de Relações é parte da Faculdade de Ciências Sociais. Hum, Então, aí o braço de ciência política lá é fortíssimo. Como é um curso que foi surgindo, né, nos últimos anos, ele depende de quem criou. No Unicuritiba, onde eu dou aula, veio da faculdade de Direito, então tem uma influência forte de Direito. uhum. Então, eu acho que isso varia bastante. A RI tem essa característica que ela dialoga com vários campos, né? Com vários campos do pensamento e com vários campos de pesquisa. Acho que isso que deixa a matéria de relações internacionais tão rica. Mas eu, como Legal. cientista política,
Vai lá, Acho que, na verdade, é um braço da ciência política, porque trata da relação de poder, né? Em última análise, a Zé Ritzel, a ideia das relações de poder é fundamental para a Uhum. construção das RI. Então, acaba que a discussão de ciência política tem uma importância bastante significativa. A ideia de poder, de segurança, enfim. Mas, sobretudo, o Estado, as relações de Estado e de poder são fundamentais para pensar as relações internacionais. Então, eu acho que ela tem uma influência muito forte da ciência política também. Não, definitivamente, sim, eu acho que, inclusive, é uma das poucas áreas onde a gente consegue ter essa conversa, né? Porque é isso que eu acho mais legal, assim, às vezes os alunos saem do curso, ou mais quando estão pro fim, assim, achando que talvez seja muito superficial, porque a gente acaba vendo as áreas de forma muito separadas, né? Muito segregadas. Mas quando a Sim, gente começa a juntar essas coisas, a gente entende, né? Eu brinco com os meus alunos, porque, na verdade, RI é uma ciência social aplicada, né? Deriva da é, estatística, a estatística em sentido amplo, né? Ou seja, o estudo do Estado, uma prática, né? claro. Centralizar o Estado no seu aspecto internacional. E quando a gente aborda assim, eles falam, mas a gente não é nem economista, nem jornalista, nem historiador, nem não sei o quê. Eu falo, mas justamente porque a gente está começando agora, né? Um esforço muito recente. Só em 2017 saíram diretrizes nacionais curriculares do curso, né? Para começar a dar uma cara. Né, acho que e agora que a gente vai identificando também algumas tendências de construção mesmo teórica no curso, né? De É, sociologia da ciência e tudo mais, né? Eu sei que você tem é. uma perspectiva interessante com relação a isso e o debate de gênero e essas discussões que você também vem se aprofundando, né? Então, o que eu entendo da questão das relações internacionais é que, como foi quando você pensa em relações internacionais, sobretudo da relação entre Estados, toda essa teoria foi pensada muito em função das relações de poder e de Uhum, segurança, que são áreas muito masculinizadas, no seguinte sentido. Primeiro, ela é executada efetivamente quase que exclusivamente por homens. Hoje você está começando a ter um pouquinho de mulheres no poder, ainda com muita resistência, em muitos países com uma resistência quase que impossibilitando o trabalho das mulheres. Em outros países já mais abertos à participação feminina no poder. Se a gente pensar o Brasil, por exemplo, a gente tem uma participação feminina pífia uhum, no Brasil, comparado a várias outras áreas. Mas essa relação do Estado, do poder e, sobretudo, do processo militar, o militarismo, de modo geral, até hoje, é executado basicamente por homens. Assim, existem algumas mulheres que participam do processo, mas assim é muito, 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 muito pouco, muito fraco esse papel. Então, são áreas que são executadas por homens e áreas que quem se dedicou a estudar e a pensar também foram basicamente homens. uhum, Então, as RIs elas se constituíram, a crítica da teoria feminista, a crítica que a teoria feminista fez a todo o processo de formação vamos dizer assim, dessa era pública moderna, com a ideia de que o público também é privado, o privado é público, enfim, rompendo com essa noção básica da formação da modernidade, essa crítica meio que quase que não chega nas RIs, assim, ela chega engatinhando, e ainda assim, se você pegar um bom livro, assim, de teoria das relações internacionais, às vezes nem cita o feminismo, ou tem um capítulozinho que fala, tem o feminismo também, mas não é importante. não é fundamental, não é Não é central, fundamental né? para compreender a disciplina, exatamente. Então, Uhum, é uma teoria que, para quem, assim, é uma linha, para quem as questões de gênero demoram muito para chegar. uhum, E essa coisa da área de segurança pública e do poder, eu acho que são talvez as áreas mais masculinas, efetivamente. Se você pensar numa outra área, por exemplo, como é o caso da antropologia, uhum, a questão do gênero domina o debate na antropologia há muito tempo. uhum. A coisa de década de 70, 80, enfim, já vem. E até em termos teóricos, até os homens fazendo pesquisa antropológica no começo do Uhum. século passado já começaram a identificar que aqui as mulheres são meio diferentes. Quer dizer, já começou a ter aquela coisa da desconstrução da ideia de homem e mulher como sendo uma coisa naturalizada e a identificação disso como uma questão social. Então,
se você pega, então, as áreas das ciências humanas, talvez as áreas das relações internacionais sejam as das que é mais difícil você ter, efetivamente, um reconhecimento da importância do feminismo como teoria. Então, eu acho que isso é uma coisa, vamos dizer assim, que dificulta muito, na verdade, a compreensão da importância do feminismo dentro dessa área. Quando você pega, por exemplo, as teorias feministas, desde os anos 60, 70, daí já um feminismo mais consolidadozinho mesmo, um feminismo mais teórico, assim, conseguindo sair de um lugar mais, como dizer isso, não centralizado da discussão e criando uma teoria propriamente dita, o feminismo ele vai efetivamente falar existe uma relação da formação do Estado moderno que se diz universal, mas não é universal. Quer dizer, existe toda uma relação do Estado moderno que diz, pega os princípios básicos da democracia, indivíduo, autonomia, direito, razão e afins, e aí você fala, isso foi construído para o universo masculino. Então, essa democracia ela tem um limite muito grande. E com as conquistas femininas dos direitos, né, e as mulheres tendo acesso igualitário aos homens juridicamente, o feminismo ainda vem com uma outra questão, que não adianta o acesso formal se você não tem efetivamente uma igualdade na ordem prática. Então, com essas críticas, o feminismo acabou desconstruindo mesmo os pilares que fundamentaram as teorias políticas modernas. Esse universalismo não é universal, essa democracia não é democrática, na verdade, isso é um discurso construído para os homens. Então, o feminismo fez uma reorientação mesmo da forma como se pensa a política atualmente. Porque hoje é muito difícil você pensar em teoria política sem levar em conta as críticas do movimento feminista. Ou é uma coisa... Pode terminar, desculpa. Eu ia falar, ou é uma coisa profundamente alienada, você pensar a política sem levar em consideração as críticas do feminismo. Eu vou aproveitar, porque, assim, por exemplo, a gente, mesmo dentro de RI, a gente tinha um debate muito grande com relação a isso, né? Como você disse, é um debate muito colateral sobre feminismo, é um debate que parece engajado, mas que também, enfim, não é levado a sério, como você disse, né? Nas tomadas de decisões, e assim, a gente tende a confundir muito RI com a academia. E na academia as mulheres estão presentes, embora em posições menores ou em menor número, mas aí a gente está falando do âmbito da produção do poder, né? Ou seja, do âmbito institucional, da posição institucional dessas pessoas que são capazes de produzir, entre aspas, digamos assim, as relações internacionais, e não só quem está analisando. Nesse sentido, dentro da área de segurança internacional, por exemplo, considera-se não uma teoria feminista, mas uma crítica feminista. Você pode estabelecer a diferença entre os dois, só para ficar mais claro para a gente? Rapidinho. Então, eu vou só falar uma coisa em relação a isso que você está dizendo. O fato de que as mulheres têm participado da vida acadêmica não significa efetivamente que a gente tem conseguido falar das questões que as mulheres colocam. Por exemplo, eu dou aula de teoria política há muito tempo, mas eu só fui falar de feminismo em relações internacionais efetivamente dando eletiva de gênero nas relações internacionais. Porque ainda que você tenha isso como questão, não tá no currículo, assim, né? Ou seja, não é exatamente. Então, você acaba efetivamente falando do feminismo, quando você tem que construir um espaço para falar, porque não está institucionalizado a priori que isso é uma questão importante, percebe? Meio nesse sentido. Então, você é uma coisa que você precisa construir o espaço, não é uma coisa dada, é isso que eu quero dizer. Então, quando você está falando de teoria, você não está incluindo a teoria do feminismo, né? É isso, você abarca, falando em relação a isso que você estava falando, você coloca o pensamento feminista como uma crítica, não como uma teoria a ser efetivamente estudada. Eu acho que essa é a questão. Então, como uma postura acadêmica, né? Ou seja... Exatamente. E é como se o espaço precisasse efetivamente ser conquistado ainda para que se fale de feminismo.
Não é uma Uhum. coisa dada que isso é importante. Por mais que como eu estava dizendo, você não consegue fazer uma análise de política hoje sobre democracia sem levar em conta uma análise, vamos dizer assim, bem feita do que é o conceito de indivíduo, do que é o conceito de autonomia do indivíduo e afins, sem levar em consideração as questões que o feminismo colocou. Mas ainda assim você tem uma dificuldade de isso na academia, você precisa batalhar para que as pessoas efetivamente falem disso, né? E é No muito curso de... interessante, a gente estava conversando com a professora Heloísa Câmara, que também durante essa semana, e a gente bateu muito nessa tecla da institucionalidade, porque a gente está percebendo hoje, acho que até com as eleições municipais e tal, que aconteceram recentemente, a importância dessas institucionalidades, né? Ou seja, que a coisa não seja um costume, que ela seja legislação, porque um costume pode ser alterado do nada, né? Pode ser capturado. Fala-se muito em captura das instituições hoje em dia, né? Nessa queda democrática e tal. Então, acho que isso é bem interessante que você aponta, assim. E é sobretudo cansativo para as mulheres, porque a gente tem que o tempo inteiro ficar falando, esse assunto é importante, esse assunto é importante. É como se a gente não tivesse internalizado ainda que isso é realmente importante, a Uhum. ponto de estar numa diretriz curricular ou alguma coisa do tipo. Sim. Então, você tem efetivamente uma disputa que é meio cotidiana na vida das mulheres de falar dessa importância. E quando a gente pensa em termos teóricos, realmente o feminismo é muito fundamental para compreender para compreender o espaço público, a democracia hoje mesmo. Então, como eu dizia, né, nas RIs especificamente, o que eu sinto é que como são áreas que vêm dessa relação masculinizada de poder e de militarização e de segurança pública e Uhum. afins, é onde talvez tenha mais resistência. Assim, de um modo geral, as RIs elas têm um pouquinho mais de, vamos dizer assim, dificuldade, vamos dizer, de inovar assim as São mais conservadoras. seus pontos de vista era mais conservadora. Pronto, falou, Não, beleza. são mais conservadoras, isso é verdade. Porque assim, se você parar para pensar, a própria crítica de que a ciência não é isenta, né, de que a ciência é uma Não, construção depende da que postura do tem pesquisador. pressupostos, Sim, sim. que não é neutra, nas RIs demorou, assim, sei lá, muito mais do que no resto das ciências humanas para Uhum. se introjetar a ideia de que não é neutro, né? Eu acho que as RIs até acabam ficando mais cegas do que neutras. Mas ela tem essa característica já, assim, pela própria... Acho que por falar de Estado, por falar de poder e afins. Então, o feminismo também é mais uma, talvez, dessas questões que eu acho que as RIs precisam começar a incorporar mais de desenvolvimento do pensamento das ciências humanas, que parece que encontra uma certa resistência de se incorporar no campo das relações internacionais. E, Não, super. especificamente, para o campo das relações internacionais, é importante pensar que é um discurso construído, é um discurso masculino, mas é também um discurso construído pelo europeu, né? Não é só uma questão de gênero. Existem Uhum. outras questões que envolvem a formação do discurso nas relações internacionais. Não, muito legal, assim, eu acho que tem uma crítica pessoal que eu ando construindo e fazendo, né? Porque, por exemplo, as RIs, elas têm todo esse pressuposto científico, né? Do cálculo, da precisão e tudo isso, de tentando aplicar isso para relações humanas, né? Relações de poder, que não tem quase nada de exatos, se tiverem alguma coisa de exatas. Mas eu acho que é mais sobre isso. Essas capturas, eu vou insistir nesse termo, né? Essa dependência do mainstream. Então, meio que uma área que vem também muito a reboque. Então, acontece alguma coisa, faz um evento sobre aquilo. Acontece um evento, um fato, e vai se tentar depois, né? Pós-facto, tentar fazer uma análise propositiva para o próximo evento que vai acontecer, e daí isso nunca... E essa dependência do mainstream, né, daquilo que está acontecendo agora, eu acho que tem um impacto de gênero muito forte também, né? Porque você Sim, depende de sim. gênero e cultural, porque você depende dos homens que vão aparecendo fazendo isso e das agências de notícia que são essencialmente euro-anglocêntricas, né? Acho que isso é bem E até interessante. porque o feminismo, ele se põe contra o mainstream sempre, né? Porque Hum, esse mainstream foi construído de uma forma muito masculina. Então, claro que em situações assim é muito mais difícil
que as teorias feministas sejam efetivamente aceitas, né? E aceitas e trabalhadas, né? Legal. E para a gente, como eu estou dizendo sempre, esses videozinhos, eles são bem curtos, né? A gente não consegue avançar muito, mas para a gente ver, assim, algumas oportunidades de intersecção, que eu sei que é uma preocupação tua, né? Acho que essa crítica ao Uhum. mundo masculino e europeu permite algumas intersecções bem legais, né, Vi? Como que Sim, você eu enxerga? acho. Eu acho que uma das questões importantes que o feminismo colocou e que hoje é utilizada por outras tantas pessoas que lutam contra o mainstream, na forma como você estava colocando, eu acho que uma das críticas importantes do feminismo foi justamente a ideia de que a fala masculina se supunha universal. Uhum, Então, de que os homens se julgavam efetivamente capazes de falar o que significava ser mulher, por exemplo, né? E o que as mulheres deveriam fazer, enfim. E essa fala que se supõe universal é, na verdade, uma forma de dominação, porque não só silencia a mulher, mas efetivamente também pressupõe que a definição do outro é dada, quer dizer, nesse caso, a definição da mulher é dada pelo homem. uhum, Então, é uma dominação de poder, porque quem define a mulher é o homem, né? Então, você precisa de muito poder para fazer isso com o outro. E isso é muito parecido, em grande medida, com a questão da colonização. Por isso, muitas mulheres hoje trabalham com a ideia do feminismo decolonial, né? uhum, A Spivak, por exemplo, uma indiana que trabalha com isso, que é bem interessante o texto dela. Por quê? Porque você tem efetivamente a ideia de que quem vai definir a vida e o que ou quem vai definir o colonizado como sujeito é o colonizador. Então, é essa ideia da universalização da fala, do poder que você tem de definir o outro. E uhum, nesse sentido, especificamente, o feminismo ele está muito relacionado ao processo de decolonização, né? Não é à toa, por exemplo, que eu falei da Spivak, de uma indiana, mas o que você tem efetivamente é a própria ideia do feminismo se descolonizando do pensamento europeu. não. Né? A gente vendo mulheres que não são só as mulheres europeias, mas vendo mulheres efetivamente e a posição das mulheres no mundo. Porque quando a gente fala das sufragistas, quando a gente fala das primeiras ondas de feminismo, a gente está falando do feminismo europeu. É como Uhum, se a crítica à posição da mulher fosse uma crítica, o domínio da crítica fosse o domínio europeu. Então, e não é isso, né? Então, a ideia que eu acho sensacional é o próprio feminismo negro, que hoje eu acho que não dá para falar de feminismo sem levar em consideração o que as mulheres negras estão dizendo. Então a gente tem um processo aí que relaciona efetivamente o feminismo com o processo de decolonização, justamente por essa desconstrução, vamos dizer assim, do poder de definir o outro. uhum, O que o feminismo, e eu acho que o feminismo fez isso muito bem feito, com muita força, foi justamente fazer essa crítica da possibilidade de que a fala de um seja universal. E com isso você abre espaço teórico e político para outros setores da sociedade se colocarem a discussão toda do lugar de fala. Esse lugar de fala, quando a gente fala de uma maneira, vamos dizer assim, quando ele é bem construído, vamos dizer assim, uhum. e bem colocado, a questão é precisamente essa: como pode uma fala de um homem branco e heterossexual se tornar a fala sobre o que é a humanidade? Eu falo um pouco isso fazendo uma piada, assim, mas assim, os franceses, eles fizeram uma revolução para tirar um rei que eles tinham colocado no poder. E Sim. eles acreditavam nisso de verdade, que eles estavam salvando a humanidade. Uhum. Então, você precisa ter um ego um pouco inflado para achar que para tirar o seu governante do país, você vai salvar a humanidade. O homem depende disso, né? A humanidade depende disso. E os franceses efetivamente fizeram isso. Então, isso é muito parecido com a fala masculina, quando ele supõe que a sua fala descreve aquilo que é o problema universal. Uhum. E eu acho que essa crítica do feminismo ela é muito interessante para pensar esses processos de descolonização também
e para pensar os outros lugares de fala que não são ocidentais, o lugar de fala da mulher negra, enfim, todos esses outros lugares. Então, existe uma relação muito forte, a meu ver, entre o processo de descolonização e o processo e a fala feminista. E nesse sentido que eu falo que eu acho que a questão que eu gosto é a ideia de empoderamento, né? Eu vou desconstruir a fala do outro para falar eu mesma sobre o que é a minha vida, né? Não, muito, muito legal. E essa parte dos franceses, em específico, ela tem impactos políticos reais, né, institucionais, porque eles não aceitaram a Declaração dos Direitos Universais da Humanidade, né, direitos universais do homem, né, do homem, para ecoar lá da Revolução e tal, não sei o quê, mas É institucionalmente do é homem. interessante isso, né? Mas é muito interessante que o que é mais engraçado é quando a gente percebe o processo de colonização, quando a gente vê, por exemplo, um brasileiro que acredita que graças aos franceses agora ele é livre. Sim. Então você percebe o poder da fala da colonização, porque ela é introjetada pelo colonizado, né? Uhum. Então não é que o francês acredita nisso sobre ele mesmo, é que os outros também acreditam no discurso do francês. Por isso que eu digo que essa coisa de falar pelo outro, ou de fazer a sua história se tornar a história do outro, ou de definir o outro, é um processo que tem a ver com a colonização, mas é um processo que tem a ver com o machismo também. Nesse sentido Sim. específico que eu estou colocando, essas coisas caminham juntas. Então, o feminismo nas relações internacionais, ele tem muita contribuição teórica a dar. Claro, claro. E é nesse sentido que eu digo que as teorias das relações internacionais tinham que incorporar mais a questão, as críticas feitas pelo movimento feminista, né? Sim, não, com certeza. Essa coisa da introjeção, ela é tão forte que a gente acredita que a nossa democracia nasceu na Grécia Antiga, né? Então, é uma coisa que é a minha piada, né? Eu falei da minha piada. Exatamente isso. Que Exatamente eu acho isso. muito interessante essa proposta que você faz, porque uma vez que você desloca uma coisa, o edifício inteiro não se sustenta. Né? Então, quando você desloca um pouquinho o olhar, por exemplo, para a questão de gênero, para a questão eurocentrada, enfim, outros desvios, né? Modernidade, razão e tal, o edifício não consegue se sustentar, né? Durante muito tempo. Você vai... É uma desconstrução mesmo que a gente faz na prática, né? Isso eu acho muito legal. Na minha interpretação, eu acho que é por isso também que as teorias das relações internacionais têm tanta dificuldade de incorporar o feminismo. Justamente porque desconstrói muito daquilo que é importante para a teoria das relações internacionais, né? Então é mais fácil eu dizer que é só uma coisa Uma crítica, só uma criticazinha crítica. ali de um grupinho minoritário, né? Exatamente. Então eu acho que o feminismo tem essa força, assim, né? E não dá para pensar efetivamente a sério a teoria política moderna, a meu ver, sem levar em consideração as críticas que o feminismo fez, enfim. Não, perfeito, perfeito. Vi, como eu disse, esses vídeos estão curtinhos, né, aqui no canal. A gente quer promover esse debate, né? Já te agradeço de novo muito. Antes da gente terminar, eu queria te perguntar como que o pessoal pode te encontrar, por e-mail, por redes sociais, como que você prefere. E se você quer falar mais alguma coisinha antes da gente terminar o vídeo. Eu tenho Facebook, acho que é o Tá? jeito mais fácil de me encontrar, Violeta Caldeira. Mas se vocês quiserem também me mandar e-mail ou alguma coisa, é vicaldeira, vicaldeira 18@gmail.com. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também o e-mail para quem quiser. Tá ótimo, E tá também ótimo. o nome está aqui no título, da Violeta Caldeira, para procurar lá no Facebook. Então, se você Bom, quer é falar, isso. terminar alguma Não, eu coisa? acho que eu queria só agradecer, achei super legal, adorei, espero que tenha contribuído aí com as reflexões de vocês. Não, somou muito, muito. Eu acho que são muitas tarefas, né? Isso que eu acho legal, assim, ficam tarefas muito interessantes aí pro caminho. E eu sei que você está junto da gente para construir umas novas relações internacionais aí, um caminho bem, bem interessante. Vi, obrigado de Obrigada, novo. Pessoal, obrigadíssima. terem assistido hoje. Também não esqueçam que ao longo dessa semana a gente vai estar postando os vídeos, né, com especialistas, com mulheres que têm pesquisado, desenvolvido trabalho, principalmente de pesquisa, nessa nossa primeira semana laranja.
Esperamos que, né, todo ano a gente consiga, né, deem fôlego aí para a gente, assine, se inscrevam e tudo mais, porque no ano que vem a gente possa trazer também outras questões durante esse momento tão importante de discussão. Então é isso aí, obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.